Olha só o que a Bíblia diz, né? Que o Senhor diz sobre pessoas que querem ter cargos na igreja, né? Querem estar, desejam estar no altar. Primeiro você precisa cuidar. A primeira pessoa que quer cuidar de outras pessoas, né? Porque para se ter um cargo numa igreja, você vai cuidar de outras pessoas. Você vai cuidar das ovelhas. Você vai pastorear, você vai ajudar o pastor a cuidar das pessoas. E muitas dessas pessoas, elas são uma coisa diante da sociedade. Perante a sociedade, elas são de um jeito. E em casa, com a família, são totalmente diferentes. Não condiz com aquilo que ela mostra para as pessoas, com aquilo que ela realmente é quando está em casa com a sua família. E o primeiro ministério é a família. Temos que cuidar da família, dos nossos familiares. Como se cuida um ministério para Deus. Como você vai cuidar de um ministério? Fazer algo para Deus, se você não cuida da sua família, se a pessoa maltrata os seus familiares, maltrata a sua família. Né? Em alguns casos, né? Eu não posso falar, claro, senão o vídeo é cortado, né? Então, há um maltrata, mas perante a igreja quer ser um líder, quer conduzir pessoas, mas você não consegue cuidar da sua própria família. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 3, não deve ser apegado ao vinho nem violento. Né? As pessoas que querem ter um cargo. Aqui no 5 diz, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O Senhor está perguntando. Se a pessoa não sabe cuidar da própria família, dos seus que são entes queridos, que convivem com a pessoa diariamente, que estão ali com ela todos os dias, né, que a ajuda, como que ela vai cuidar de outras pessoas que ela nem conhece direito? Que ela vai ter que ouvir, vai ter que ajudar, vai ter que se dispor, se ela não consegue cuidar da própria família? Não consegue ajudar aos seus, amar aos seus, porque é preciso amar ao próximo, mas você não consegue amar os seus. Amar aqueles que convivem com você todos os dias. E mais aqui embaixo no versículo 9 diz, devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. E como que alguém que não consegue cuidar da sua família, que maltrata a sua família, não tem amor, não tem cuidado pelos seus filhos, né, vai ter a consciência limpa para estar diante das pessoas, em cima de um altar. E aqui no 12 diz, o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Então deve governar bem a sua própria casa para depois governar outras pessoas, depois de governar, né, em outros lugares. Então muitas pessoas podem dizer ser e não ser aquilo que elas dizem. É apenas uma fachada, é apenas o exterior. Mas o Senhor conhece o interior de cada um e por mais que tentam esconder, uma hora a verdade aparece. A sujeira não fica embaixo do tapete para sempre. Uma hora as coisas vêm à tona e aí as pessoas se escandalizam, né? E falam, nossa, era crente, olha, servia na igreja, fez isso com a esposa, fez isso com os filhos, traiu, fez isso e aquilo. O coração realmente nunca esteve em Deus, né? Que uma pessoa, quando ela é totalmente transformada e liberta, ela carrega com ela o Espírito Santo. Todo mundo, né? Todos nós estamos propensos ao erro, mas quando passamos por uma verdadeira transformação, pelo processo profundo, não voltamos mais no estado que já estivemos, de uma forma de um lugar onde, né, nós já passamos. Então, quando há uma transformação genuína, quando há a transformação da metanoia, quando Deus te muda no profundo, você não volta mais aonde você já esteve. Quando a pessoa ela volta a cometer aqueles mesmos erros, aquelas mesmas falhas que já cometeu lá atrás, ela volta a cometer porque ela ainda não foi totalmente liberta. Eu falo isso por mim. Eu me batizei em 2012.
Acho que foi por essa, mais ou menos essa faixa, 2012, 2013, que eu me batizei. Não lembro exatamente, mas foi mais ou menos esses anos. E eu fui batizada, né? Estava no primeiro amor com Jesus. E, passado o tempo, eu acabei me desviando, fiz minhas escolhas erradas, saí da presença do Senhor. Não foi ele que se afastou de mim, eu que me afastei dele, né? Que é nós que nos afastamos dele. Eu me afastei, procurei outros caminhos, voltei, caí de novo, saí de novo, fui procurar trilhar outros caminhos. Então, porque eu não tinha passado totalmente pela transformação, eu não tinha passado totalmente pelo processo. Eu não estava completamente curada, liberta das coisas deste mundo. Mas quando o Senhor chegou e me libertou totalmente, Mãe, que é isso? As coisas mudaram completamente. Realmente é como se nós nascêssemos de novo. E nós somos libertos das coisas deste mundo, daquilo que fazia sentido já não faz mais, aquilo que prendia já não prende mais, aquilo que caímos já não caímos mais, porque comigo foi assim. E eu acho que todos são assim, aqueles que são verdadeiramente mudados e moldados, não voltam mais a ser o que eram antes. Não volta, não tem como. É uma mudança profunda. E é uma renúncia de coisas que não queremos fazer mais. Eu não quero voltar a ser quem eu já fui, nem voltar onde, né? Voltar para o lugar onde já estive. Eu sou grata a Deus por isso, por ter me libertado no profundo. Então, não adianta as pessoas quererem servir apenas para mostrar que apenas para dizer que se não está totalmente liberto, se não está totalmente transformado. Apenas aparência. Mas a verdade, ela sempre aparece. Que a paz de Cristo esteja contigo.